Fala pessoal, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai aqui fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês da página 21 do livro didático, Geografia 9, do 1 até o 10. Então vamos lá, vamos olhar questão por questão. Primeira questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o fator considerado determinante para a localização das indústrias durante a primeira Revolução Industrial, do final do século XVIII até meados do século XIX. Ou seja, questão lá das origens do capitalismo, do debate que a gente fez mais teórico sobre o que significa o capitalismo. Né? A. Reservas de petróleo. B. Incentivos fiscais. C. Mão de obra especializada. D. Jazidas de carvão mineral. E E. Disponibilidade de água. Né? Lembrando que a primeira Revolução Industrial é uma revolução da máquina a vapor, né? Da entrada da máquina a vapor na produção de mercadorias. Né? Então, uma produção ainda bastante pouco sofisticada. Né? Portanto, quanto mais próximo dessa matéria-prima fundamental, que é o carvão que promove a combustão que promove o movimento da máquina a vapor. Né? Então, resposta D. Questão 2. Em 2015, o fim da Segunda Guerra Mundial completou 70 anos. Assinale a opção que corresponde aos episódios que marcaram o início e o fim desse conflito, respectivamente. Né? A. A declaração de guerra do Império Austro-Húngaro, né? Ao Reino da Sérvia, e o dia do armistício em que a Alemanha entregou suas armas. Né? Não é verdade. Né? B. A invasão da Polônia por Hitler e a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Essa é a resposta certa. Né? O primeiro ato da Segunda Guerra Mundial é o Hitler invadindo a Polônia, e o final, né, o considerado fim desse conflito, já com a Alemanha derrotada, né, são as bombas atômicas sendo lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então a resposta é a resposta B, a letra B. 3. Chama-se pauta das exportações a relação de produtos que um país exporta. Sobre esse processo é correto afirmar, né? É importante que essa pauta tenha os produtos de menor valor agregado? Bom, não. Né? Quanto mais valor agregado, né, um produto exportável tem, né, mais caro ele se transforma, e para o país que exporta, né, melhor. Né? 2. Os países desenvolvidos agregam alta tecnologia às mercadorias exportadas. Isso é verdadeiro. Né? Os países industrializados centrais fabricam e exportam produtos de indústria de ponta. Isso também é verdadeiro. Né? Países que têm produções de alta tecnologia. México, Brasil e Argentina são países latino-americanos que fabricam e exportam matérias-primas minerais e vegetais. Né? Também é uma verdade. Né? País com as pautas das commodities, né, bastante importante. Né? Portanto, qual a resposta correta? A pergunta é: estão corretas apenas as afirmativas, pelo que a gente já conversou aqui, 2, 3 e 4. Portanto, letra E. Vamos para a questão 4. No passado, conhecida como capital mundial do automóvel, atualmente, né, então está trazendo essa questão do carro, né, que eu tenho um conhecimento, uma compreensão meio de linhas gerais de que cidade é essa, já ajudaria a responder, mas vamos para as alternativas. Né? São Francisco converteu-se em importante centro tecnológico junto ao Vale do Silício e é centro irradiador da informática mundial. Isso é verdade, mas São Francisco nunca foi considerada a capital do automóvel. Boston tornou-se um importante centro financeiro, sendo considerada a capital da megalópole Washington-Boston. Mais ou menos, né? Boston nunca foi considerado um centro financeiro de alta tecnologia, de alta, né, poder grande, né? Mas é a capital da megalópole Washington-Boston. Seattle consagra-se como centro tecnológico e aeronáutico norte-americano.
também é verdade, né? Mais aeronáutico do que tecnológico. Entretanto, nunca foi considerada a cidade do automóvel. E Detroit é a melhor expressão do declínio industrial do Rust Belt e foi apelidado de Ghost Town. Né? Ou seja, esse ciclo da ferrugem, né? Esse ciclo do automobilístico, do uso do metal, foi se perdendo. Né? Portanto, ela já foi conhecida como capital do automóvel, portanto, letra D. Questão 5, uma questão também de vestibular da UERJ. Né? O nível de concentração de renda em uma sociedade capitalista relaciona-se com as doutrinas econômicas que fundamentam a ação do Estado. Ele está fazendo a relação, ou seja, a relação entre o capitalismo e a sua forma do Estado. Que Estado é esse que dá vida, que se relaciona com os diferentes capitalismos ao longo do mundo, as diferentes conjunturas do capitalismo ao longo do mundo. Né? Observe no gráfico a seguir a variação da participação da população que constitui 1% mais rico na renda total dos Estados Unidos. Né? Ou seja, como se comportou, né, esse 1% mais rico. Né? Nos Estados Unidos tem um gráfico na questão, né, que a gente pode ver aí que na década de 70 esse 1% mais rico diminuiu, né, ao mesmo tempo que na década de 90 dos anos 2000 começou a aumentar. Né. Nos Estados Unidos, as doutrinas que predominam as orientação política nos períodos de 30 a 80 e 80 a 2009, né, foram, respectivamente, quais foram as duas grandes doutrinas nesse período. Nos dois períodos, na verdade, é que chama a questão. A questão está nos chamando a refletir. Né? Bom, da década de 30, né, até a década de 80, pegando o pós-guerra, o Estado participa ativamente da economia. Né? A doutrina de que o Estado é um ente fundamental na economia se chama keynesianismo. Né? Foi John Maynard Keynes, um economista inglês que trabalhou com essa questão, né? Pensou essa questão da participação do Estado na economia. Sabendo isso, já responde a questão, letra D. Mas vamos para outra parte. Né? Desse a gente conversou mais ou menos, vamos conversar bem na próxima aula, né? Que é o neoliberalismo. Né? O neoliberalismo foi a justificação econômica, foi e ainda é, de alguma maneira, o pensamento econômico hegemônico no mundo hoje. Né? Ou seja, o pensamento que o Estado não deve participar da economia, que a iniciativa privada é o ente fundamental de participação econômica. Né? Portanto, sabendo isso, a questão fica muito fácil. Letra D. Passar a página. Questão 6. O desenvolvimento de novas tecnologias tornou-se fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias tornou-se fundamental para o desenvolvimento econômico e reforçou a vantagem de alguns países sobre outros. Quanto mais complexa a tecnologia desenvolvida, mais elaborado e caro era o processo de invenção e descoberta. O país desenvolvido, entre aspas, típico, tinha mais de 1.000 cientistas e engenheiros para cada milhão de habitantes na década de 70, mas o Brasil tinha cerca de 250, e a Índia 130, o Paquistão 60, o Quênia e a Nigéria cerca de 30. Né? Essa é uma citação do livro do Éric Robesbal, um importante historiador, chamado Era dos Extremos, que é um livro que tenta fazer uma análise do século XX. Né? Assinale a alternativa em que há uma análise coerente com as informações fornecidas pelo texto. Né? Para a gente ir mais rápido, a resposta correta dessa questão é a letra C. Os países à época considerados do primeiro e do terceiro mundo apresentavam um desenvolvimento tecnológico desigual. É disso que o texto está tratando. Né? A dimensão de desenvolvimento e tecnologia, com essa relação que está muito relacionada com a questão que a gente acabou de responder sobre o valor agregado dos produtos. Né? 7. Em La Habana, de olho nos novos negócios, né? Ou seja, chamando a atenção para Cuba. Os novos negócios em Havana impulsionaram outro setor, até então pouco em voga na ilha, a publicidade. Né? As histórias dos pequenos empreendedores que deram certo foram inspiração para a revista eletrônica mensal em Havana, em espanhol, né? Que chegou ao seu terceiro número em março desse ano.
O objetivo, segundo seus criadores, é mostrar o que está acontecendo na cidade e as transformações no país, principalmente na capital de Cuba, Havana. Cuba passou a ser um país socialista após a Revolução ocorrida em 59. Nas últimas décadas, porém, tem vivenciado mudanças derivadas da dissolução da União Soviética, entre as quais estão citadas no trecho da reportagem. Esse é um da conversa que a gente falou sobre Guerra Fria, um dos nossos tópicos de Guerra Fria. Quando eu falei da geopolítica mundial da Guerra Fria, Cuba, né, é um ponto fundamental para explicar a ingerência da União Soviética na América Latina. Né? Cuba é esse centro, o país socialista até os dias de hoje. Né? Vamos para a questão em si. Né? A expansão desses novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da seguinte possibilidade. Né? A integração com os países latino-americanos. Né? Cuba tem uma integração aí razoável, né? Dado os governos mais à esquerda que pós-década de 90 avançaram na América Latina como um todo. Portanto, essa não é uma expectativa muito grande. Né? A celebração de acordo comercial com a China também não é uma expectativa muito grande, visto que a China não é uma grande parceiro econômico de Cuba. Né? C é a resposta correta. Né? O fim do embargo econômico norte-americano. O Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, né, avançou em relações diplomáticas com a China. Né? Portanto, resposta C. 8. Durante o período da chamada Guerra Fria, o continente europeu foi o grande palco de disputa geopolítica entre duas potências militares antagônicas daquele período, a União Soviética e os Estados Unidos. Um fato marcante que ocorreu no território europeu que indica a tensão à disputa bipolar foi, né, resposta C. Falamos muito bem sobre isso na nossa aula, a construção do Muro de Berlim, a mando do governo da então Alemanha Oriental, como uma forma de impedir que os cidadãos fugissem para Berlim Ocidental. Né? Berlim, esse produto da Segunda Guerra Mundial, foi dividido, né, entre as duas potências da época. Né? O Oriente com a União Soviética e o Ocidente, né, com os aliados, né? França, Estados Unidos e Inglaterra. 9. Se a América Latina não foi esquartejada como a África, né, deve estar aqui fazendo referência ao imperialismo no continente africano, coisa que a gente vai estudar no terceiro ano, de maneira mais profunda. Né? Mas, se você já conhece, é importante lembrar desse fato. Se a América Latina não foi esquartejada como a África, deu-se ao fato, e é preciso reconhecê-lo, de ter tido, sem que houvesse solicitado um tutor ousado, porque se atreveu a dizer que a América era para os americanos, no momento que apenas tinha a ilusão de ser uma potência. No entanto, quando esse tutor se transformou numa grande potência, mudou seu discurso e gritou que era dono. Com base na análise do texto, é correto afirmar a América Latina desde a primeira letra A. A América Latina, desde a primeira metade do século XIX, é um instrumento de imperialismo estadunidense que historicamente impôs aqueles países políticas como a doutrina Monroe e a política do Big Stick. Né? Esse é uma resposta legal para essa questão. Né? Essa é a resposta da questão, letra A. Questão 10. Né? Os containers são grandes caixas metálicas utilizadas para o transporte de mercadorias. O fluxo de containers dos portos dos países mais movimentados do mundo, observando o mapa, é explicado por uma tendência mundial das últimas décadas. Né? Ou seja, o container, essa grande caixa de metal, né, é a referência do comércio internacional ainda hoje. Né? E o mapa diz os portos com maior movimentação de containers. Né? Como ele diz, quase a grande maioria está na Ásia. Né? A Ásia como esse centro exportador, e tem um caminho, Ásia, Europa, pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Né? Que tendência é essa? Né? A. Ampliação da rede de telecomunicações. B.
né? A redução do comércio de matérias-primas, né? A redução de comércio de matérias-primas não ocorreu. A gente pode colocar em dúvida aí. Né? C. A concentração do consumo de mercadorias, né? Muito pelo contrário, então a mundialização do consumo de mercadorias. D. A terceirização da produção de bens industriais. Né? Então a gente ficaria entre a A e a B. A gente pode dizer, tem uma relação aí com a ampliação de telecomunicações, mas isso não está diretamente associado com a questão. A resposta certa é a letra B. Letra D, desculpa. Né? Ou seja, as mercadorias não são mais feitas só nos países centrais, são feitas no mundo inteiro, principalmente na Ásia, né? O chamado Made in China, né? O mundo inteiro consome produtos chineses, né? E isso faz com que essa produção precise se escoar, né? Se ela se escoar, precisa dos grandes portos. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.